Olá, super maquiadora! Seja bem-vinda a mais um episódio do programa Maquiagem na Medida Certa na Prática. Meu nome é Caroline Daniele, sou maquiadora visagista e instrutora visagista. E no episódio de hoje você vai aprender como maquiar uma cliente com as características similares à da nossa modelo Beatriz. Nós fazemos aqui nesses programas estudos de caso. Então, o que não fazer e o que fazer ao maquiar uma cliente com as características similares à da modelo em questão. Estamos no nosso terceiro caso e eu preciso te lembrar que esse vídeo ele não ficará disponível aqui por tempo indeterminado. Ele será retirado do ar. Portanto, aproveite essas dicas, anote e pratique todo esse conteúdo nas suas clientes. Vamos para nossa aula? Então, só para retomar, ela comentou que era para fazer o que achava que ficava melhor para ela e que ela queria que destacasse e abrisse o olhar. Então, vou usar primeiro a camuflagem na cor Ivory da Maquier como um primer fixador de sombras. Nessa técnica de hoje, eu fiz primeiro os olhos e depois a pele. Essa é uma dúvida bastante comum das maquiadoras, se faz primeiro o olho e depois a pele, ou se faz a pele primeiro e depois o olho. Aqui eu já te adianto, vai muito da adaptação de cada profissional e também vai muito da técnica que você vai fazer. Você vai ver que na maquiagem de hoje eu ousei um pouco mais no uso das cores. Então, como eu não queria ficar me preocupando com o produto que ia estar caindo na pele dela, eu resolvi então demonstrar essa técnica que por muito tempo eu usei. Fazer primeiro o olho e depois a pele. Então, estou aplicando agora só a esponjinha, na verdade, para esfumar o produto que eu apliquei com um pincel de cerdas sintéticas. Então, só espalhando e retirando excessos, deixando tudo muito bem uniforme, muito bem aplicado. Usei a paleta Carnival da Be Perfect e eu comecei com esse tom, um tom nude, com um fundo um pouco mais frio. Como essa maquiagem é uma maquiagem onde eu vou usar cores frias, eu quis então utilizar um fundo de cor frio para começar o meu esfumado. A nossa modelo, ela tem um tom de pele um pouquinho oliva, então trabalhei aqui com um tom mais frio para dar um pouquinho de contraste com o tom de pele dela. Então foi intencional, ok? E você vai ver como ficou lindo. Então, apliquei essa sombra com o pincel da Sigma, o E40, é um pincel volumoso, gosto muito de aplicar o primeiro tom da sombra com esse pincel. E eu estou fazendo movimentos suaves, delicados. Perceba que esse tom, eu até chego próximo à sobrancelha, mas dá para observar que fica um espaço ali com corretivo, sem que eu tenha aplicado a sombra por cima. Então, eu deixo um espaço aparecendo da pele. Utilizo esse outro tom mais rosinha, da mesma paleta Carnival Be Perfect. Estou raspando a sombra na plaquinha e eu estou aplicando com o pincel 030 da Ico. Eu estou só deixando esse meu primeiro tom da sombra com um fundo um pouco mais rosado, porque o meu côncavo, ele vai ter um fundo um pouco mais arroxeado. Então, eu trouxe um pouco mais desse tom rosa para uniformizar, para harmonizar, na verdade, melhor com o tom que eu vou aplicar posteriormente. Estou aplicando, então, do outro lado também esse tom. Perceba que eu aplico com a mão bem leve. Eu estou só deixando o fundo desse meu primeiro esfumado, então, com um tom um pouquinho mais rosadinho. Deixo bem esfumado e agora eu venho com um tom mais lilás, um tom mais roxo, também da paleta Carnival, da marca Be Perfect. Essa paleta é uma paleta bem pigmentada, por isso que, como eu queria usar cores coloridas, eu usei essa paleta para fazer essa sombra. Estou aplicando com um pincel menor do que aqueles que eu usei anteriormente e eu começo aplicando o produto um pouquinho mais para baixo no côncavo e depois eu subo esfumando e suavizando esse tom, que ele é um tom um pouco mais intenso. Então perceba que eu estou fazendo um movimento
com bastante leveza, esfumando esse tom. E eu fiz troca de pincel. Para cada cor, eu utilizei um pincel. Gosto muito de fazer isso porque assim eu não perco o pincel caso eu precise voltar com alguma cor mais clara que foi aplicada anteriormente. Agora eu tô só intensificando essa cor mais próxima ao côncavo. Perceba que eu peguei o produto e eu intensifiquei ele um pouquinho mais para baixo, bem mais no côncavo mesmo. Estou fazendo do outro lado agora. Olha só, perceba que eu apliquei mais para baixo do que da cor anterior. Então, primeiro eu faço a aplicação pegando o produto aos poucos. Então, eu deixo essa sombra intensa, deixo essa sombra pigmentada. E aí, depois eu vou esfumando essa sombra, conectando com a sombra anterior. Então, quando eu vou conectar e esfumar, perceba que eu já não tenho tanto produto no meu pincel. Quando eu pego o produto, eu pigmento um pouco mais para baixo. Quando eu vou esfumar, aí eu vou já sem muito produto, fazendo o movimento para cima. Agora eu só estou voltando com aquele tom de rosinha para fazer a mescla. Eu sempre falo, para a gente fazer um degradê perfeito, nós precisamos ter sobreposição das cores ali no local onde elas se conectam, onde elas se juntam. Então, ali você precisa ter as cores uma em cima da outra para criar um degradê muito bonito. Perceba que para fazer a maquiagem dela, eu estou elevando o cantinho externo da sombra, então está alto o canto externo. E no cantinho interno eu faço um movimento um pouquinho para baixo. A nossa modelo possui olhos mais próximos. Perceba que aqui eu estou suavizando esse cantinho interno, porque eu não quero deixar tão marcado o canto interno para não aproximar ainda mais. Você verá ao final da maquiagem que eu vou trabalhar deixando ainda mais suave esse canto interno. Porém, agora, como é o momento onde eu estou construindo o meu esfumado, eu trago um pouco desse esfumado para o canto interno para dar um acabamento para ele, senão ele vai ficar com um efeito estranho. Então, eu trago ele só suavizando e depois eu ainda vou iluminar mais. Vou usar com o primer da Urban Decay um tom de sombra azul, também da paleta Carnival da marca Be Perfect. Então, eu estou aplicando o primer Eden da Urban Decay com um pincel de cerdas sintéticas. Perceba que eu estou aplicando de uma forma assim um pouco espalhada, assim, né? Não tão definida. Estou finalizando a aplicação e esse efeito de espalhar, uniformizar o produto com a pontinha do meu dedo. E depois eu venho com um pincel só para deixar mais suave a borda desse primer, porque eu não quero que fique nenhuma definição na aplicação dessa minha sombra azul que eu vou aplicar agora. Eu quero que ela fique suave, esfumada. Então, eu preciso que o meu primer, o meu corretivo, enfim, o que eu for usar, fique também esfumado, para não deixar, então, essa delimitação, essa marcação definida. Estou usando um pincel sem nada de produto. Venho com um pincel da Macrylan, um pincel de cerdas naturais, mais chatinho, aplicando então essa sombra azul em toda a pálpebra móvel. Aí eu quero te acender um alerta. Quando nós fazemos uma maquiagem em olhos próximos, é interessante a gente deixar o canto interno mais claro. Mas no caso aqui da nossa modelo, essa aproximação ela não é tão grande e além do que a nossa modelo ela tem um volume em toda a pálpebra móvel e fixa. Então, para tirar esse volume, é interessante trabalhar uma cor um pouco mais escura em toda a pálpebra móvel e pálpebra fixa. Você verá ao longo dessa nossa aula que eu vou ainda iluminar o cantinho interno do olho para dar o afastamento, ok? Mas aqui
eu apliquei então para dar profundidade para esse volume que ela tinha na pálpebra móvel, ok? Estou agora com um pincel limpo, só esfumando as bordas desse meu tom de sombra azul. Eu estou usando o pincel da Dye Makeup, o número 132. Ele é um pincel que tem um volume menor de pelos, então eu consigo fazer o esfumado em regiões que eu preciso ter mais precisão com esse pincel. Venho com a paleta da Lime Crime, a Venus XL, e esse tom, que é um tom de roxo mais escuro, para fazer a transição do meu côncavo entre o tom azul e aquele meu tom roxo que eu tinha aplicado lá na pálpebra fixa. Eu estou usando essa cor porque ela é uma cor mais escura, então vai me ajudar a fazer essa transição. E é uma cor que ela tem um fundo frio também. Então me ajuda a criar esse degradê do azul para o roxo. Então, estou aplicando bem na região do côncavo com o pincel 132 da Dye Makeup. Então, eu vou só aplicando e esfumando esse tom diretamente no côncavo para fazer a transição. Estou fazendo do outro lado. E enquanto eu estou aqui fazendo, vou sempre te lembrar que quando você estiver maquiando essa cliente, extremamente importante você entender as características individuais que ela tem. Aqui, nós estamos fazendo a maquiagem que é indicada para Beatriz. Perceba que por mais que ela tenha olhos próximos, eu estou marcando o olho dela e eu estou intensificando todas as cores de sombra mais para o canto externo. Você vai ver ao longo dessa maquiagem como eu trabalhei escurecendo e alongando o olho dela para fora. E no canto interno, eu vou trabalhar iluminando para dar a sensação de afastamento dos olhos. Então, depois da análise das características da Beatriz, essa é uma maquiagem que valoriza a beleza dela. Mas, Carol, minha cliente não quer uma maquiagem muito escura. Não tem problema, você pode seguir essas dicas e fazer a mais clara. Estou usando agora o primer fixador de sombras da Ana Paula Marçal com um pincel de cerdas naturais e eu estou aplicando ele em toda a pálpebra móvel, porque eu vou vir por cima com uma sombra mais metalizada. Você vai ver como vai ficar linda essa maquiagem com os tons que eu vou usar posteriormente. Então, eu gosto de aplicar esse produto com um pincel de cerdas naturais, porque assim ele já vai espalhando. Já fica uma aplicação suave, sem uma quantidade muito intensa de produto. Então, eu apliquei em toda a extensão da pálpebra móvel. Depois eu venho com a paleta, novamente Carnival Be Perfect, com esse tom de azul mais metalizado. E eu vou aplicar ele em cima de toda essa sombra azul que eu apliquei anteriormente. A sombra anterior, ela era opaca. Essa aqui, então, vai trazer um efeito mais luminoso para toda a pálpebra. Mas, Carol, você não falou que ela tem uma pálpebra volumosa? Sim, ela tem uma pálpebra volumosa. O ideal é a gente cuidar com as sombras luminosas. Qual que é a situação aqui? Que eu usei uma sombra escura. Então, ela tem brilho, ela tem luminosidade, porém ela tem uma intensidade escura, é um tom escuro. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar essa maquiagem sem dar volume, sem aumentar a projeção desse volume, desse inchaço que ela tem no olhar. Então, eu apliquei em toda a extensão, deixando a região do côncavo mais suave. Estou vindo com o pincel do côncavo só esfumando essa transição para deixar esse brilho esfumado em toda a região. Aplica um pouquinho mais do tom do côncavo, aquele tom que a gente usou, que ele é um roxo da paleta da marca Lime Crime. Venho com um pigmento da Alice Salazar. E como esse pigmento é bem fino, eu vou aplicar o Fix Plus primeiro e aí eu venho aplicando esse pigmento. Como
esse pigmento é fininho, ele não precisa necessariamente de uma cola de glitter muito intensa. O Fix Plus já forma uma pequena camada de produto colante, né? Fixador. E aí eu venho com esse produto aplicado com um pincel de cerdas naturais. Gosto também de aplicar com o Fix Plus porque assim não fica tão acumulado tanto produto, fica mais suave a aplicação desse glitter. Agora eu estou limpando a pele com um lencinho de bebê. Só tô tirando então esses produtos que caíram, né, as sombras que caíram na região inferior do olho dela. Então eu limpo em toda a extensão, tomando bastante cuidado para não estragar a maquiagem. E perceba que quando eu venho para o canto externo, eu não aplico esse lencinho dando uma delimitação, um acabamento bem certinho para o esfumado. Perceba que eu vou com bastante cuidado e eu não passo esse lencinho em cima do esfumado para não deixar uma marcação muito definida, porque não é isso que eu quero um efeito esfumado para os acabamentos dessa sombra. Então, tirei todos os resquícios de sombra, isso é super importante, porque senão quando aplicar a base vai dar ruim, vai manchar, vai ficar uma pele azulada, acinzentada, então tirei bem certinho. Depois eu venho com o hidratante da MAC, o Fast Response Eye Cream da MAC. Aplico em toda a região inferior do olho para hidratar e preparar essa pele para o próximo produto. Venho com o delineador de 77 da Inglot, que ele é o preto, o delineador preto, e eu vou aplicar dentro da linha d'água e vou borrar por fora esse delineador. Então eu estou pigmentando em toda a extensão da região inferior. Perceba que eu estou deixando o canto interno mais grosso e mais para baixo do que o canto externo. Isso dá um efeito de levantar o olhar. Então, eu aplico dentro da linha d'água e por fora também. Eu borro um pouquinho por fora esse produto. Faço bem o acabamento no cantinho externo para conectar com a região superior. E agora eu venho com um pincel de precisão da Macrylan, esfumando esse delineador, fazendo movimentos de vai e vem. Então eu vou fazendo o esfumado sem produto nesse pincel. Só estou esfumando esse delineador na região inferior do olho. Perceba que eu não estou deixando um traço muito grosso. Eu estou esfumando, mas não estou deixando muito grosso, porque é uma maquiagem bastante escura. Então, eu não quero deixar essa maquiagem muito carregada, muito pesada, muito espessa na região inferior, para não ficar muito estranho. Com um pincel limpo, eu só estou suavizando o cantinho interno. Lembra que eu comentei que eu ia suavizar para deixar ainda mais afastado o olhar? Então, fiz essa suavização com um pincel limpo. Estou fazendo o acabamento com delineado, finalizando novamente o esfumado no cantinho externo desse delineado, conectando com a região superior do olho. E eu ainda vou trabalhar a região superior com uma sombra preta, bem nesse cantinho externo. Então, dessa forma, eu tô alongando o olho dela para fora. Tô melhorando a proporção, porque ela tem o rosto um pouquinho mais largo e estou afastando o olhar. Apliquei o delineador na região superior somente no cantinho externo, porque assim eu deixo o cantinho externo mais escuro e consigo dessa forma dar esse afastamento para o olhar de forma ainda mais intensa. Aplico o delineador e só esfumo com o pincel de precisão. Depois venho com um pincel maior de esfumado, suavizando esse acabamento. Então, na região superior, no cantinho interno,
eu não apliquei delineado. Eu só apliquei delineado nesse cantinho externo. Olha como o acabamento da sombra azul ficou lindo. Ficou um acabamento espelhado. Parece um acabamento molhado. Lindo, lindo. Então, estou esfumando o acabamento nesse cantinho externo. Esse pincel é um pincelzinho menor. E agora eu venho com a sombra Blackout da Urban Decay, que é uma sombra preta. Então, nessa região onde eu apliquei o delineado no cantinho externo, agora eu aplico a sombra preta para dar acabamento, para esfumar mais esse delineado, dar uma sensação maior de afastamento dos olhos por escurecer o cantinho externo. Então fica essa dica, quando você tem olhos próximos, é extremamente importante você escurecer mais o canto externo e deixar mais claro o canto interno. Além do que, eu estou fazendo esse alongamento, trazendo um olho um pouco mais para fora, mais próximo do rosto, já que ela tem o rosto um pouquinho mais largo. Estou limpando novamente um pouquinho de sombra que caiu, sombra preta que caiu na região inferior do olho. Para deixar essa pele bem preparada. E agora eu venho com a sombra azul, a mesma sombra azul cintilante que eu apliquei embaixo do glitter da Alice Salazar. Então eu estou aplicando essa sombra por cima do delineado para esfumar esse delineado e trazer um tom um pouco mais azulado na região inferior, conectando com a região superior. Quando eu trabalho sombra roxa, eu tomo bastante cuidado para não usar sombra roxa na região inferior do olho, ou se eu for usar, cuido bastante para não fazer uma área muito grande ou não esfumar demais, para não parecer que é olheira. Então, por isso eu optei por usar a sombra azul na região inferior e de forma pequena, não um esfumado muito grande. Novamente a paleta Carnival Be Perfect, usei esse tom clarinho, que é um tom de iluminador facial no canto interno do olho. Agora eu vou trazer mais essa sensação de afastamento para o olhar. Estou com um pincel de precisão, então, iluminando o cantinho interno, para não deixar tão evidente onde inicia o olho dela nesse cantinho interno. E eu subo esse tom um pouco para cima do azul, ali na pálpebra móvel. Então, venho com um pincel de precisão, esse é um pincel da MAC, só para dar o acabamento e intensificar esse cantinho interno mais claro, para dar o afastamento dos olhos. Perceba que eu estou fazendo o acabamento subindo um pouquinho mais na pálpebra móvel. Depois eu venho com o pincel limpo de esfumar, só para suavizar ainda mais esse cantinho interno, deixar ele ainda mais clarinho quando comparado com o canto externo. Vou usar um cílios postiços crescente, na verdade eu vou usar dois, tá? Gosto muito de usar dois pares, perceba só. 4 cílios postiços nas mãos. Estou fazendo só um movimento para curvar melhor esses cílios. E aí eu faço a aplicação. Primeiro de um lado, cuidando bem com o acabamento dos cílios, com o efeito dos cílios. Então eu colo primeiro no meio e depois eu vou colando nas extremidades. E eu vou ajustando, peço para ela abrir o olho, vejo como ficou. Depois eu venho colando o outro por cima. Então, eu colo um de cada vez, peço para abrir e olho como ficou o efeito. Aplico do outro lado novamente. E aplico o segundo cílios no outro olho. Centro, ajusto os cantinhos e ajusto para cima. Finalizo o acabamento do canto externo novamente aplicando um pouquinho de delineado e um pouquinho de sombra preta, para então conectar bem a região superior e inferior e para deixar o acabamento muito bonito.
E agora, de presente nessa aula, eu vou fazer a pele para você ver como eu faço então a pele quando eu começo pelo olho. Estou aplicando o creme Strobe Cream da MAC, que é um creme hidratante para o rosto e ele tem uma cintilância. A nossa modelo tem uma pele bem ressecada, então eu apliquei esse produto para deixar a pele bem hidratada e luminosa. Perceba que eu estou aplicando, tomando cuidado com o acabamento da região inferior do olho e eu espalho esse produto em toda a extensão do rosto dela. Em seguida, eu venho com a base. Aqui eu fiz uma misturinha da base da Clinique, que é uma base mais hidratante, com o corretivo no tom verde da paleta Supracolor para chegar no tom da modelo. E eu aplico em toda a extensão do rosto dela. Aqui vai vir um pouquinho mais acelerado o vídeo para não ficar muito longo. Essa é muito longa a nossa aula, tá? Então eu aplico em todas as regiões, cuidando bastante com o canto interno, o canto externo e a região inferior do olho. Estou esfumando essa base com a esponjinha, tirando o excesso de produto e deixando bem uniforme essa aplicação da base. Esfumo bem. Cuido bem com os acabamentos. Ela está com a raiz do cabelo um pouquinho marcadinha por causa da nossa maquiagem errada, né? Que eu liberei na segunda-feira para vocês. Então eu fiz duas peles. Eu fiz a pele para a maquiagem errada e para a maquiagem certa. O corretivo camuflagem da Maquia na cor cacau para fazer o contorno. Então perceba que eu estou trabalhando na região lateral do rosto, trazendo para o centro do rosto. Então eu estou deixando mais contornado e menor a largura do rosto com o uso desse corretivo, dessa camuflagem. Aplico na região inferior do rosto só para esculpir um pouquinho mais essa região e depois eu faço o contorno do nariz. Gosto bastante de usar esse pincel, que é um pincel de corretivo para fazer o contorno. Então eu aplico primeiro com ele e depois eu venho dando acabamento e suavizando esse traço com um pincel de cerdas naturais. E quando eu venho esfumando, eu venho deixando esse nariz bem retinho, bem certinho, bem simétrico. Depois eu ainda vou vir com os corretivos claros para dar luminosidade ao rosto e acabamento. Então, estou aplicando no dorso do nariz, abaixo dos olhos, no centro da testa. E agora eu venho com a esponjinha esfumando. Perceba que na região inferior, então, como eu já tô com o esfumado pronto, eu tenho que tomar cuidado para não estragar a sombra. Porém, quando eu faço dessa forma, eu sei que a minha pele vai ficar intacta, né? Porque foi uma maquiagem escura, com sombra cintilante escura. Então, facilmente aí dá para virar uma meleca na pele. Então, eu preferi trabalhar dessa forma. Esfumo o corretivo no dorso do nariz, no centro da testa. Sempre gosto de dar batidinhas finais com esse corretivo claro em todo o rosto. Depois eu venho com o pó Mineralize da MAC na cor Medium Dark, só fazendo o início do esfumado do contorno. E perceba que eu estou aplicando esse tom e eu esfumo ele para a região inferior como um todo, para não deixar marcado. Depois eu venho com o Harmony da MAC, o Blush Harmony da MAC, só para fazer um pouquinho mais do contorno na lateral do rosto. E assim eu deixo um esfumado suave no contorno. A gente vê a presença de produto, mas a gente vê que tá bem esfumado. Venho com o Blush Peach da MAC, ele é um tom coral e eu escolhi esse blush justamente para dar o contraste com o tom azul da sombra.
Venho com 2 tons de iluminador da paleta Revolution para iluminar o rosto dela e eu aplico na maçã do rosto, só que eu não quero que fique um ponto tão intenso, tão definido. Por isso eu apliquei esse iluminador em todo o rosto. Eu quero uma pele luminosa. Ela tem a pele mais ressecada. Por isso trabalhar com esse iluminador em todo o rosto deixa um efeito de uma pele mais viçosa. Fica essa dica até para uma cliente que você tem que não tem pele tão ressecada, mas que ao aplicar o pó ficou com uma cor muito opaca, né? Um acabamento muito opaco. Então, vir com esse iluminador dá um efeito de maior luminosidade para o rosto todo, para a pele toda. Depois eu venho com a sombra Soft Brown da MAC, dando acabamento na região inferior com um pincel de esfumar. Claro, aqui não pegou, mas eu apliquei o pó da Kryolan, o translúcido, na cor TL11. Aplico em toda a extensão esse tom para dar o acabamento. E o esfumado dessa região. Perceba como ela ainda fica ali evidente as linhas do inchaço que ela tem no olhar, né? Mas eu não quis descer muito esse esfumado para não parecer olheira. Venho com o Reflects Pearl da MAC, que é um tom de glitter branquinho. É um glitter lindo, gente, lindo. Ele é maravilhoso para usar com noivas também. Então eu estou usando bem no cantinho interno para afastar mais o olhar dela. E eu aplico subindo um pouquinho ali na pálpebra móvel. E depois aplico um pouquinho abaixo da sobrancelha. Levemente, só um brilhinho contido, sem descer muito para a pálpebra fixa. Depois eu só limpo esse glitter que caiu na pele dela com um pincel limpo. E agora eu passo a máscara de cílios nos cílios dela. Isso é muito importante para deixar tudo pretinho, tudo pigmentado e para juntar cílios naturais aos postiços e erguer os cílios. Depois eu venho com o pó Medium Plus da MAC, só para dar o acabamento na região inferior do esfumado. E eu estou com uma esponjinha bem fininha fazendo esse acabamento. Perceba que eu faço um movimento mais para as laterais do rosto, para cima, para levantar o olhar dela. Agora eu venho com o iluminador Oh Darling da MAC e agora sim eu coloco áreas pontuais de maior iluminação. Então eu apliquei um pouco acima da maçã, espalho um pouquinho e venho mais na ponta do nariz. Vou usar a pastinha da Anastasia Beverly Hills na cor taupe e aplico nas sobrancelhas fazendo fio por fio. Então aqui agora eu vou só preencher as falhas, buscando então deixar as sobrancelhas dela um pouco mais marcadas, um pouco mais intensas e perceba que aqui eu não estou levando a sombra escura até próxima à sobrancelha. Eu estou deixando um espaço entre a sombra e a sobrancelha para ficar claro o que é olho e o que é sobrancelha. Diferente da nossa maquiagem errada, porque naquela maquiagem eu acabei deixando as sobrancelhas e a sombra muito próximas, perdendo então o efeito de sobrancelhas, olhos separados, né? Isso fica muito estranho. Estou aplicando no outro lado, fazendo fiozinho por fiozinho, fazendo o movimento, seguindo o crescimento natural do pelo. Na região mais externa da cauda, eu preencho mais toda essa região. Só vou preenchendo, ela naturalmente tem uma sobrancelha muito bonita. A gente viu na nossa análise do olhar que ela quase não tem assimetria, né? Então dá para trabalhar seguindo naturalmente o desenho dela, que é uma sobrancelha muito bonita.
tem um formato arqueado, traz uma expressão jovem para o olhar dela, uma expressão empoderada para o rosto dela. Ela tem o final da cauda bem fininho também. Então, por mais que seja uma cauda um pouco comprida, é fininha. E eu venho só finalizando os acabamentos, aproximando um pouquinho mais o cantinho interno das sobrancelhas, deixando uma sobrancelha bem desenhadinha. Depois eu só venho corrigindo um pouquinho o ponto alto que eu subi demais. Então, com um pincel de corretivo, eu só apago um pouquinho o ponto alto para ele descer. E depois esfumo um pouquinho mais o cantinho interno da minha sombra para suavizar mais a região interna, não deixar tão marcado o canto interno, porque aqui a gente quer suavidade. E eu venho suavizando também o cantinho interno da sobrancelha para deixar mais natural. Então, o cantinho interno da sobrancelha eu sempre gosto desse efeito mais clarinho, mais de pelinho mesmo, e não tão quadrado, tão desenhado. A região bem inferior do canto interno até pode ficar com desenho. Agora, a região superior do canto interno eu gosto mais suave. Aplico o batom Spirit da MAC. Eu amo esse batom, já falei dele aqui várias e várias vezes. Ele é um tom de nude muito bonito, acaba sendo um tom presente no rosto, então um pouco mais escuro que o tom de pele dela, porém que não chama tanto atenção. Deixa realmente os olhos em maior destaque. Então, nessa maquiagem, eu não aumentei o tamanho da boca dela. Segui exatamente o desenho natural, até porque ela tem lábios volumosos, lábios muito bonitos naturalmente. Então, não tem necessidade de aumentar. E a distância entre o nariz e a boca é uma distância proporcional. Então, se aproximar demais, vai acabar perdendo proporção. Vai ficar um nariz muito próximo da boca. Então, faço a aplicação desse batom e depois eu só venho com um tonzinho claro da paleta Morphe Jaclyn Hill, deixando esse cantinho interno mais clarinho ainda, para afastar mais o olhar. Um pincel de cerdas naturais, só estou iluminando esse cantinho interno para deixar mais claro e dar mais afastamento para os olhos. Agora eu só venho esfumando com um pincel sem nada de produto, para deixar com o efeito mais afastado. Olha como afastou o olhar e agora a gente vê o que a nossa modelo achou. Nossa, gostou? Azul, Gostei. essa eu achei linda. O azulzão, o fundo roxinho, a pele também tá linda. Adorei, Carol. Gostou? Aham. Então, chegamos ao final da nossa série de 3 vídeos da nossa semana. A gente vê aqui, então, o antes e depois da maquiagem errada, só pra gente reforçar o quanto não dá simplesmente para ir aplicando tendências de moda, o que a gente acha bonito em outras pessoas, em qualquer cliente. Precisamos analisar as características individuais de cada mulher. Fica também o antes e depois da maquiagem que valoriza a beleza dela e fica ainda mais claro como nós precisamos ser assertivas nas nossas escolhas de técnicas, de cores, entender as características faciais dela, além do que entender os efeitos da maquiagem, para assim ter mais clareza de qual vai ficar mais bonita em cada uma das nossas clientes. Fica também a comparação da maquiagem que não valorizou para a maquiagem que valorizou, para deixar assim a imagem de que não restam dúvidas de que você precisa ser uma maquiadora mais completa, não pode ser uma maquiadora que simplesmente reproduz técnica, porque afinal de contas, isso a sua cliente faria em casa. Ela pegaria uma foto, pegaria um vídeo e assistiria lá no YouTube e reproduziria no rosto dela.
Então, você, como uma profissional, não pode ter esse tipo de conduta, porque senão você está fazendo o que ela mesma faria em casa. Seja uma profissional completa, entenda as características dela e tenha clareza do que irá valorizar a beleza facial dela. Assim, você vai ter muito mais clientes e vai crescer ainda mais profissionalmente. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você gostou. Um beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!